Queridos, como não poderia ser diferente, essa semana conversamos. Na verdade, podia ser diferente, né? Depois de tanto de bomba que teve essa semana, né? Teve três bombas diferentes, a gente vai conversar sobre uma. A gente vai conversar sobre a decisão do ministro Gilmar Mendes, desfigurando, eu acho que essa é a palavra mais apropriada, a lei de impeachment de 1950. Conversei com Tomás Pereira, Tomás lá do Sem Precedentes, que acompanha o Diego Werneck, Juliana Cesar Alvim e o Felipe Recondo. E a gente teve uma conversa aqui razoavelmente longa, mais ou menos 1h10 de conversa, exclusivamente sobre essa decisão. A gente enfrentou acho que todos os elementos que dava para enfrentar. Eu acrescentei alguns centavos aí sobre o que eu acho de errado na aplicação do constitucionalismo abusivo, usando a minha pesquisa sobre captura de tribunal em perspectiva comparada. Eu acho que isso é uma das poucas vezes que eu tive a oportunidade de falar dela aqui, assim, de maneira mais robusta. Eu acho que o episódio ficou bem bom. E eu acho que tem uma frase do Timothy Snyder, eu acho que ele ainda é professor de Yale, que ele diz o seguinte, né? As instituições, elas não se defendem sozinhas. Se não tiver alguém para protegê-las, elas caem. E então ele disse, olha, então se agarre a uma instituição, seja um jornal, uma corte, o legislativo, e defenda ela. E eu sempre gosto de deixar claro que quando eu trago críticas ao Supremo, por mais ácidas que sejam, que às vezes eu sou debochado mesmo, eu faço essas críticas sem nenhum tipo de propósito destrutivo. Eu quero fazer o que eu não tenho o calibre dele de forma alguma, mas eu acho que cabe aos pequenos e aos grandes, à sociedade civil em geral. O professor Lênin uma vez ele disse, olha, cabe o papel da doutrina é constranger a jurisprudência, constranger as cortes. E não é constranger num sentido ruim, é constranger para mostrar que, olha, isso aqui não está certo, para que elas possam tomar um caminho melhor. Pelo menos o que eu acho que seja um caminho melhor, né? Então eu queria deixar claro que quando eu faço uma crítica ao Supremo aqui, muitas às vezes, eu estou fazendo sempre pensando no bem da instituição, sempre pensando em como a instituição pode ser melhorada, porque o Supremo, para mim, é a instituição que eu escolhi defender. Por mais que pareça que eu não esteja defendendo ela quando eu faço esse tipo de crítica, eu estou. Eu acho que vocês podem se preocupar quando eu parar de criticar, porque pode ser que eu tenha simplesmente desistido, mas eu espero que isso não aconteça. Então, feitos esses disclaimers, lembro que esse podcast se sustenta também com não só a audiência, mas a ajuda de vocês. Nós temos o nosso Apoia-se aí, você pode acessar nossos episódios com antecedência. Se você for apoiador, você pode receber livros da nossa curadoria, vão acompanhando um marca-página do 11, agora um marca-página do Ulisses também, vai tudo bonitinho lá, chegando na sua casa, você recebe às vezes um livro, às vezes recebe dois. E, claro, você pode também curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal no YouTube. Você pode avaliar a gente no Apple Podcasts, no Spotify, se você assiste. Isso também ajuda a gente a alcançar mais gente. E se você quer ajudar a gente ainda mais, você pode também, por exemplo, ir atrás lá da Contracorrente Editora, uma das melhores editoras do país, um catálogo fantástico, e usar o nosso cupom 11 Supremos 25, você tem 25% de desconto em todo o catálogo da Contra, para comprar livros aí de Natal e distribuir para as pessoas que você gosta. E quando você usa esse cupom, ele reverte em comissão também para a gente. Então, já fica de olho. E claro, não posso esquecer do meu querido Felipe Augusto lá, diretor, coordenador, criador, idealizador do Ouse Saber Cursos Preparatórios. O Felipe aí tem uma jornada longa ajudando pessoas a serem aprovadas nas maiores carreiras do mundo jurídico, aí, magistratura, Ministério Público, Defensoria, e tem sido fera antecipando questões em provas lá com o manual de humanística dele, que é referência no mercado. E o Felipe também deu um cupom de desconto para a gente lá, OUSE11, eu acho que é 1111, você pode ver aqui na descrição do episódio. Vai ter desconto em todos os cursos do catálogo do OUSE lá para você encurtar o seu caminho até a aprovação. É isso, pessoal. Espero que vocês gostem do episódio de hoje, do tanto que eu gostei. Meu nome é Davi Sobreira e esse é o 11 Supremos, o podcast do Ulisses, Centro de Estudos Constitucionais.
Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estou fazendo uma dobradinha de novo com o Sem Precedentes e hoje eu recebo uma pessoa que já devia ter trazido há muito tempo, Tomás Pereira, lá do companheiro. Eu acho que eu estava brincando com o Tomás aqui, eu acho que eu já trouxe quase todo mundo do Sem Precedentes para cá, tá faltando só a Juliana para a gente fechar o bingo. O Recondo, Diego, o Tomás agora, o Luiz já teve aqui, a Ana Laura já teve aqui, eu tenho que aperrear a Juliana agora. Tomás, antes da gente começar, por favor, se apresente para o nosso ouvinte, antes da gente entrar nesse tema tão delicado que a gente vai tratar hoje. Olá, tudo bem? Eu sou o Tomás Pereira, como o Davi já falou, né? Quem acompanha esse tipo de programa, eu participo do Sem Precedentes, né? Com outros colegas meus, a gente acompanha o Supremo e as crises constitucionais brasileiras há vários anos, né? Semanalmente. Além disso, eu sou professor pesquisador de direito constitucional, né? Eu fiz o meu mestrado, atualmente estou terminando meu doutorado em Yale, e é isso, assim, também já trabalhei em temas relacionados e com temas de direito processual, civil também, não, além de direito constitucional, e é meio essa a minha formação, digamos assim. Mas acima, acho que uma das coisas específicas, digamos, da minha biografia é que faz, acho que diria que no mínimo 10 anos que a partir de diferentes projetos e participações acadêmicas, com maior ou menor participação com a imprensa, tenho acompanhado, escrito e comentado a atuação do Supremo, especificamente, sessão a sessão, semana a semana, ano a ano, nesses anos, nessa década intensa, digamos assim, de crises constitucionais e políticas no Brasil, né? Mas nós tivemos uma semana conturbada politicamente nesse começo de dezembro, né? A gente começa com uma disputa de jogo duro ali entre o presidente da República e o presidente do Senado. 2 dias depois, a gente tem a decisão do Gilmar, que a gente vai tratar aqui, e hoje a gente já tem, de ontem para hoje, outro para pouco, agora com o caso do Toffoli e da esposa do Alexandre de Moraes. Então, de tédio ninguém morre, né? E não falta pauta nunca, e nem tem paz para o professor de constitucional nenhum dia. Não tem, não faltam casos sem Não. precedentes, né? Tem isso. A gente sempre brinca. Perfeito, perfeito. Um jabá muito bem colocado. Mas vamos começar contextualizando a decisão, né? Tanto o contexto político no qual ela se insere, e eu acho que eu contei pelo menos 5 elementos essenciais do que foi o que a gente caracterizaria como uma holding aí, né? Oi? Desculpa. Da decisão, você É quer como se dizer. fosse uma, é como, Mas assim, aí. como se fosse uma Claro, claro. holding, né? Que a gente Mas tem eu o não sei, caso. mas você queria falar desses 5 elementos? Eu não sei Não, onde eu é começar por assim, algum né? Só deles. para gente ficar na mesma página, né? Porque pode ser que você tenha extraído alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos. Crime de hermenêutica, não redução salarial, aumento do quórum, não afastamento com abertura e o mais problemático de todos, a exclusividade do PGR, né? Esse foi, acho que, os 5 elementos de qual a gente extrai da decisão. Não sei se você identificou algo. Não, foram exatamente isso. Eu acho que é, é isso, né? Você acabou de listá-los, né? Eu acho que alguns deles, inclusive, já são dados, né? A ideia de que não cabe impeachment ou afastamento, né, o impedimento de ministro supremo por interpretação constitucional é algo que não precisa nem ser afirmada, né? Acho que a questão sobre essa é mais como que se daria o controle disso, né? Porque a gente vai discutir. Evidentemente, você pode imaginar, se tiver isso expresso como a causa justificadora da decisão, vai ficar mais fácil você imaginar um controle. Eu imagino que ao levantar essa hipótese, o que você está dizendo é que, bem ou mal, imagina-se a hipótese de um controle judicial de impeachment de ministro do Supremo pelo próprio Supremo, né? Entrando no mérito da decisão de alguma maneira, porque se você vai discutir a causa, é isso que está acontecendo. Claro que se isso tiver exposto nas causas expressas do pedido, eu imagino que inclusive poderia imaginar-se que antes mesmo da decisão seria o impedimento do processamento desse pedido por esses motivos. É claro que isso não resolve o problema de sinceridade, né? Que daí não tem. A gente poderia dizer assim, olha, imaginemos que tem um ministro que deu uma decisão
impopular e que nós sabemos, impopular assim, digamos, que contraria uma maioria política. E sabemos que, no fundo, a antipatia dessa maioria política por esse ministro é por conta disso. E daí você tem um pedido de impeachment que discute algum ato da vida dele que você poderia dizer que viola de alguma maneira a Loman, que viola de alguma maneira o comportamento esperado de um ministro supremo. O impeachment, se o pedido de impeachment for expressamente sobre isso, a gente vai entrar no mérito de se, na verdade, não é por isso, é por outro motivo, se outros ministros fazem o mesmo tipo de coisa e nada acontece com eles. Esse é o tipo de coisa que, se você for levar isso para o judiciário, eu diria que é o tipo de coisa exatamente que não cabe no caso do presidente da República, por exemplo. Né? Quando a gente diz se a gente vai entrar na sinceridade ou insinceridade do que está expresso. Mas dito isso, assim, só para dizer assim, para dizer que eu não estou dizendo que não tenha possíveis problemas ou polêmicas ou judicializações possíveis no futuro, mas eu diria assim que dizer expressamente que não é crime de responsabilidade a interpretação da Constituição de uma maneira que seja impopular ou minoritária, acho que ninguém tem nenhuma dúvida sobre isso. Né? Assim como, assim, em geral, nenhum juiz do Brasil pode ser estabilizado, né, pessoalmente, administrativamente, por sua conduta enquanto intérprete jurídico. Né? O que, nesse caso, o que cabe é recurso, ou no caso do ministro Supremo, imagino que se esse voto, essa decisão é tão esdrúxula, o que provavelmente vai acontecer é que ele não vai ter maioria. Né? É isso que a gente imagina. O controle, digamos, está aí ou no recurso ou na colegialidade. Em tese, né? Mas Em tese. deixa eu cutucar mais nessa parte aí, ô Tomás. Tem uma questão que, quando se invoca essa ideia de, olha, não pode ter crime de hermenêutica, tudo bem que ele justifica, né, que é a atividade típica do judiciário, mas a gente também não pode levar esse argumento de forma transcendental, como se ele fosse quase um axioma, né? De dizer que isso aqui é uma carta branca para o juiz decidir o que ele quiser. E aí entra o que você falou sobre a dificuldade de você regular. A minha percepção aqui, eu estava numa entrevista agora há pouco com o Pedro Doria, e eu comentei exatamente isso. Eu disse assim, a dificuldade que a gente tem, e eu queria perguntar a tua percepção sobre isso. A dificuldade que a gente tem em, eventualmente, regular o conteúdo de uma decisão, eu acho que é a ausência a dificuldade de encontrar uma linguagem objetiva que não acabe por cercear a atividade típica do judiciário. E aí eu acho que, diante dessa ausência, eu acho que isso milita em favor da independência judicial. Como é que Sim, tu e como eu disse, enxerga esse elemento e o que tu enxerga de se tu acha que existe alguma forma, outra forma de controlar, não necessariamente por meio de impeachment, claro. não, é isso que eu estava tentando dizer. Assim, eu acho que é claro que ninguém está dizendo que nunca existiu uma decisão de nenhuma instituição que eu, particularmente, pessoalmente, talvez eu considere completamente equivocada ou completamente errada. Claro que existe. Né? A questão é, qualquer instituição vai produzir decisões corretas e erradas, né, digamos assim, por algum ponto de vista. Né? O perfeccionismo, né, uma instituição que sempre acerta, é complicado, a não ser que você tenha um critério basicamente de justiça procedimental pura, em que, por definição, tudo que ela diz está certo, então é claro que ela sempre acerta. Mas se você considerar que existe algum tipo de possibilidade de controle por algum valor externo daquela decisão, claro que vão ter decisões colegiadas, inclusive, que a gente discorda e que a gente pode ter achado são profundamente equivocadas. Inclusive o próprio tribunal, imaginemos, quando eles revisam sua própria jurisprudência, eles estão, de alguma maneira, dizendo que eles consideram que a decisão anterior foi equivocada de alguma maneira. Agora, uma decisão equivocada de alguma maneira não significa que esse equívoco possa justificar a responsabilização, digamos, daquele ator. O que eu chamaria a atenção é, no nosso sistema, quais são os mecanismos? Em geral, é recurso e colegialidade. Né? Então, no judiciário, de maneira geral, né? Então, o juiz de primeira instância ele dá uma decisão que seja, digamos, uma interpretação completamente fora do que nós imaginaríamos como sendo razoável. Isso pode acontecer, acontece, inclusive. E o que você faz, você recorre. E quando você recorre geralmente para um tribunal. Nesse tribunal, a decisão vai ser dada por um colegiado, por mais de um juiz, mais de um ministro, e, portanto, é na maioria dessas pessoas que você tem, e às vezes no recurso do recurso, se for possível, em alguns casos você vai ter recurso especial, recurso extraordinário e assim por diante, você tem um sistema de recursal e de colegialidade que tenta eliminar essa situação. É isso. No caso do ministro Supremo, realmente você não tem recurso da decisão do ministro Supremo, normalmente. Né? Embaixo de declaração existe, esse tipo de coisa, mas em geral não existe um recurso para uma outra instituição.
O que controla ali é a própria colegialidade da decisão. Então, por isso que às vezes tem tanta crítica, com razão, a monocráticas que não são submetidas à decisão colegiada, né, à apreciação ao juízo da colegialidade. Por isso que é um grande problema as monocráticas do Supremo quando elas não são submetidas ao colegiado, porque daí você tira esse grande limite. E por isso, inclusive, acho que lembrando que, para a gente não confundir duas coisas, uma coisa é o ministro a gente tem uma crítica ao ministro pela sua decisão. O outro é o comportamento dele, que pode, inclusive, ocorrer dentro do procedimento e que não tem a ver com a decisão. Então, um bom exemplo teve muita crítica, inclusive houve um pedido de impeachment em relação ao ministro Fux, não pela decisão dele que dizia respeito ao auxílio moradia No para engavetamento, juízes, né? mas pela não submissão dessa decisão no colegiado. Era esse o problema que foi criticado. Ou, por exemplo, num caso que eu escrevi a respeito de maneira muito crítica, quando o ministro Cássio Nunes deu uma liminar num sábado, na véspera da Páscoa, autorizando a abertura de templos no Brasil no meio da pandemia, o problema não era a opinião dele de que, interpretando-se a liberdade religiosa ou algo do tipo, fosse irrazoável aquela limitação. Esse não era o problema. O problema era a decisão ser tomada de um jeito que basicamente inviabilizava qualquer controle pela própria instituição da qual ele faz parte. Né? Então, esse tipo de comportamento é o comportamento que, em geral, a gente critica. Né? E que isso é diferente de discutir hermenêutica, porque a gente está dentro de regras de comportamento que são regulados pelo regimento interno, ou, às vezes, dependendo do tipo de comportamento, pela própria Lomã, e é um outro tipo de crítica. A gente não está entrando na interpretação da lei. E, às vezes, o que eu acho é que a gente também tem que cuidar para não confundir uma coisa com a outra. Né? Os ministros muitas vezes estão sendo confundido, está sendo criticado por esse tipo de comportamento e às vezes muitos comportamentos que violam expressamente regras às quais eles se submetem, enquanto membros de um colegiado, enquanto membros de um tribunal, enquanto juízes dentro de um país que tem uma regulação sobre o comportamento de magistrados. Perfeito. Vamos para a parte seguinte. Eu acho que só por questão de ter que constar aqui, porque eu acho que essa é a mais fácil. Eu acho, assim, na minha leitura, eu acho que a decisão está muito tranquila em questão de impedir o pedido de impeachment. E eu acho que está muito tranquila na questão da redução salarial, porque, enfim, né, uma lei infraconstitucional e a Constituição tem uma proteção. Tu enxerga alguma nuance fora isso? Você diz impedir o pedido de impeachment, você diz a limitação do peticionamento, é isso? Não, a redução salarial, que acho que tem um dispositivo para Sim. impeachment que Sim, reduz sim. em um terço, né? Eu não Claro, acho que sim. existe um problema aí. Não existe um problema, algo particularmente polêmico. Né? A gente poderia discutir se isso é inconstitucional, se é papel do Supremo dar esse tipo de decisão, se é um caso de uma liminar É o ponto que eu entrar quero nesse mérito, trazer em né? seguida, que eu Mas acabei, sim, foi você um erro poderia meu, eu devia dizer. ter botado É, antes. eu diria assim, não é algo particularmente polêmico, porque não é algo que afete de maneira significativa o funcionamento institucional. Né? Não é isso que vai gerar uma grande. Mas a gente pode discutir de que maneira se nessa, eu acho que vai entrar de maneira geral na decisão, não só nesse tempo como em todos, que é como que a gente diferencia o que tem nesse voto enquanto interpretação de limites constitucionais a uma regulação do impeachment no Brasil, o que tem nesse voto, nessa decisão, no caso, que é simplesmente posições que seriam razoáveis se a gente estivesse discutindo no legislativo como que a gente quer regular essa questão. Se a gente fosse produzir agora uma lei do impeachment, né, e em vez de um ministro Gilmar Mendes, nós tivéssemos um deputado Gilmar Mendes, o deputado Gilmar Mendes poderia ter diversas opiniões que ele colocaria, que ele discutiria, que ele poderia apresentar como substitutivo, poderia apresentar de diversas maneiras o processo legislativo que seriam perfeitamente razoáveis. Agora, o que às vezes é difícil, e não só no caso do ministro Gilmar Mendes, a gente vê isso em outros ministros do Supremo, não é algo exclusivo dele, mas às vezes em votos do Supremo é difícil você entender em que medida é possível a gente falar, olha, de fato, é possível justificar esse limite como uma decorrência da própria Constituição, de uma regra constitucional que impede que a regra seja desse jeito, ou simplesmente, realmente, o sistema não parece ser muito razoável, parece algo que a gente poderia fazer diferente, parece ser restrito demais, fácil demais, aberto demais, difícil demais.
Eu acho que é aí que, né, muitas das críticas a esse voto, a esse voto, a essa decisão, no caso, estão nessa linha, né? É, eu tô, decisão e voto, eu disse assim, decisão porque ela é uma liminar, né? Um voto porque a gente imagina que no âmbito de um colegiado é assim que esse ministro vota e a gente vai ter que aguardar os outros ministros como que eles votariam, se a gente vai ter ou não uma maioria em relação a esse tipo de posicionamento. Acho por isso que às vezes eu estou oscilando entre os dois termos, né? Você tocou num ponto que eu por um lapso, deixei de considerar, a questão da liminar, né? Que obstaria a discussão de todo o mérito. O, o Miguel Godoy ele tem um artigo que é bastante crítico ao uso de liminar por parte do Supremo em caso de ADI, né? Porque o Supremo meio que faz um sincretismo, mas aqui a gente está falando de ADPF. A gente tem o artigo, acho que 5º parágrafo 1º da lei da ADPF, que permite a liminar monocrática, ad referendo, mas ela exige, como todo liminar deve exigir, uma questão de um risco, né? Tem que ter uma justificativa para a urgência. Como é que tu enxerga a fundamentação da decisão nesse aspecto? Assim, eu acho mal justificado, a verdade é essa, né? Porque o tipo de educação que a gente tem, ela é totalmente contextual. E eu acho que entra no contexto dessa decisão que talvez seja algo interessante a gente discutir, né? Então, o contexto temos diversos pedidos de impeachment de ministro Supremo. Temos mesmo. O contexto temos políticos e eventuais candidatos às próximas eleições que estão falando contra o Supremo e que às vezes especificamente colocam como bandeira de campanha dizerem que, se eleitos, né, vão trabalhar para um eventual impeachment de um ministro supremo. Esse é o contexto. Então, se você fala, né, uma liminar exigiria fumus bonu iuris, né, a ideia de fumaça do bom direito, a ideia de que existe uma probabilidade jurídica de que no final a decisão vai ser daquele jeito mesmo, né, e do outro lado, digamos, o perigo embora, a ideia de que existe um perigo na demora, uma urgência precisa ser tomada agora. Então, esse é o tipo de argumento. O que é curioso é que um juiz poderia usar argumentos opostos, os mesmos argumentos, as mesmas ideias para justificar exatamente a falta de urgência, né? De fato, temos inúmeros pedidos do ministro do Supremo, temos há anos, sempre tivemos, nunca aconteceu nada, continua sem acontecer nada. Então, a gente tem mostrado, se você olha para o histórico, se a questão é essa lei, que é uma lei pré-constitucional, realmente é problemática de diversas maneiras. Eu não tenho nenhuma dúvida que seria salutar termos uma lei que regulasse né, o processo de impedimento, o processo de impeachment, de uma maneira mais adequada no Brasil, e uma lei pós-constitucional, uma lei feita após 88, né, que sistematizasse, que tivesse em perfeita compatibilidade com as decisões anteriores do Supremo sobre isso e com a atual regulação da nossa Constituição. Não tenho uma dúvida sobre isso, mas a questão de 88 a 2025, temos um histórico de funcionamento. Nós não temos uma crise, né? E é isso que. Então é difícil você justificar por que hoje, por que agora, porque necessariamente nessa semana, digamos assim, essa decisão seria urgente, né? Eu até acho que você poderia dizer que é o seguinte: olha, existe talvez um benefício, se você for comparar com como aconteceu a filtragem constitucional, vamos chamar, o que eles chamam de filtragem constitucional. A filtragem constitucional da lei do impeachment em relação ao presidente da República, em geral, ocorreu em meio a processos de impeachment, né? No meio do processo do Collor, no meio do processo da presidenta Dilma, nós vimos o Supremo foi chamado a se pronunciar sobre esse procedimento. De fato, se o Supremo tem que se pronunciar sobre isso, você pode dizer, é melhor que ele faça isso sem estar no meio de uma crise. Verdade. Mas também isso poderia ser feito de maneira colegiada, analisando o mérito, no plenário, se fosse o caso, não precisaria de uma liminar para fazer isso. E, dado que não tem crise, idealmente, não precisaria nem de decisão do Supremo, que a gente veria, como a gente vê em outras questões em que o Supremo participa e o Judiciário participa, seria uma provocação para o Legislativo, na qual haveria participação. Certamente seriam consultados, ouvidos os ministros do Supremo, e outras autoridades, nós poderíamos uma promulgação de uma lei sem qualquer necessidade de intervenção formal do judiciário no meio de um processo judicial, dado que não tem crise, né? Nesse sentido. O que a gente tem é um contexto de pedidos de impeachment apresentados nos últimos anos, que não é de hoje, que continua, que continuará. Mas o argumento poderia ser quase o contrário. Assim, olha só, a gente teve tanto pedido, nós passamos por algumas maiores crises
da República nos últimos tempos. Nós passamos por né, toda a crise com o judiciário durante o governo Bolsonaro, nós passamos por um impeachment de presidente da República, nós passamos por por outras decisões polêmicas do Supremo em diversos casos e nunca isso foi adiante. Então parece que urgência não existe. Né? O que pode existir é uma preocupação dos Mendes de que está no horizonte a possibilidade de que isso muda. Verdade, eu não posso negar isso. É possível que a gente veja no futuro a abertura de um pedido de impeachment de um ministro supremo. É possível, mas eu não sei te dizer, dado que esse não foi aberto, se seria um pedido de impeachment injustificado ou justificado. Né? Porque não é que os ministros supremos estão. É impossível imaginar que ministros supremos cometam, de fato, tenham condutas que violem hoje em dia os termos da lei que estabelece limites para a atuação do ministro supremo. Tomás, eu tenho alguns elementos que dialogam com uma coisa que o Gilmar faz logo na abertura da decisão dele, né? Ele vem pegar emprestada a linguagem do constitucionalismo abusivo. Eu até soltei um artigo do Jota ontem sobre isso daí. Que para mim aquilo ali é um guia de como você não usar o constitucionalismo abusivo. Não só para justificar a liminar, mas para justificar a decisão como um todo. Porque o constitucionalismo abusivo, ele pretende defender o constitucionalismo. O constitucionalismo como uma ideia mais macro de limitação do poder e de uma estrutura de um constitucionalismo liberal. Mas veja, o Gilmar, ele pega o exemplo da Hungria, ele joga lá o exemplo da Hungria. Só que ele não mostra elementos contextuais suficientes para justificar o transplante da tese para cá. Porque, veja, a Hungria, e esse eu acho que é um argumento que eu acho especialmente importante, a minha tese, minha dissertação de mestrado, que vai sair até na Vermont Law Review agora em janeiro, eu estudei a Venezuela, Turquia, Hungria, Polônia, El Salvador e Israel. Desses tribunais, e eu posso botar México, que eu fiquei familiarizado depois que aqui o artigo já estava pronto. Então eu posso pegar esses 7 países, que são os casos que eu tenho assim que eu mais conheço e que eu tenho de mais recentes e menos recentes, né? Porque Venezuela começa em 2002, depois pula mais ou menos para 2010, 15, 22 e 24. O que existe em comum entre esses países que não existe no Supremo? O Supremo, ele conta, ao mesmo tempo, com um framework institucional claro, que pode ser instrumentalizado, não de um jeito ruim, mas pode ser utilizado pelo Supremo para se defender, que são cláusulas pétreas de separação de poderes. Nenhum desses países vai contar com esses 2 elementos. Alguns contam com ideias de cláusulas pétreas, mas não expressas, certo? E, ao mesmo tempo, o poder de invalidar a emenda constitucional. Nenhum desses países tem esses 2 elementos. A Hungria, por exemplo, quando ela passa por processo de democratização, eles fazem uma reforma na Constituição que foi aprovada pelo Stalin, e eles têm uma cláusula de 2/3 para você alterar a Constituição. E eles tinham lá um elemento que eles incluíram por questões democráticas, que para você mudar a ideia de Constituição, que era como se fosse fazer uma reforma mais profunda, mas, enfim, é uma coisa bem abstrata que até os constitucionalistas de lá têm dificuldade de materializar em linguagem o que significa a ideia de Constituição. E para você mudar isso, você precisava de 4/5. O que o Orbán faz quando ele chega no poder com 2/3 do parlamento? Ele remove essa regra de 4/5. Aqui no Brasil, isso aí seria o equivalente a uma dupla revisão. Na Hungria, não existia no horizonte, naquele momento, a literatura sobre o constitucionalismo abusivo estava começando a se desenvolver e não existia na tradição do país ventilar a Corte Constitucional ventilar a hipótese de derrubar uma emenda constitucional. Eles não reconhecem isso não faz parte do léxico deles. Então o Supremo não consegue fazer isso. Polônia, parecido. Eu acho que o que consegue começar a mudar um pouco isso é Israel. Israel não tem uma Constituição escrita, mas o Aaron Barak, né,
transformou a Suprema Corte profundamente lá e criou cláusulas pétreas implícitas, como fez parecido à doutrina da estrutura básica na Índia, né? Eles dizem, olha, tem certos elementos aqui que fazem parte da identidade do Estado de Israel que o legislativo não pode mudar, que é o Estado de Israel como um Estado judeu e democrático. E aí democrático, a ideia democracia, Estado de Direito, toda a ideia mais macro. Só que, veja, ele criou isso, ele criou uma cláusula pétrea, porque se não fosse por isso, certos elementos do Estado de Direito, como a própria integridade da corte, seria prejudicada. E aí ele pode derrubar as emendas. Mas ele precisou fazer essa criação. O Supremo ele já tem. Ele já tem cláusula pétrea defendendo expressamente e ele já tem o poder de derrubar emendas constitucionais. E aí eu fico extremamente desconfortável vendo o Gilmar fazendo essa importação e jogando o exemplo da Hungria como se fosse igual. E não está nem perto. Sim, exatamente. Assim, eu acho que se você olhar para o voto, é uma decisão, eles são longos, eles são de 71 páginas. Uma boa parte assim, desse parte inicial, eu diria ambas, tanto essa parte meio teórica abstrata, que tenta trazer essa retórica de constitucionalismo abusivo, como a seguinte, que trata meio que da história constitucional do procedimento de impeachment, me parece completamente desnecessária para o voto que ele está sendo dado ali. Né? A questão poderia ser muito mais prática e dizer, olha, nós... Tá. Pessoal, a gente teve um problema técnico de internet aqui bem rápido. Na hora que o Tomás estava falando, essa lei é pré-constitucional, então ele vai retomar a fala dele aqui. Por favor. Então, essa lei é uma lei pré-constitucional e a ideia de que você poderia seria necessária uma filtragem dessa lei, uma discussão, o que a MPF faz mesmo, né, discutir se ela foi, em que medida ela foi recebida, não foi recebida pela ordem constitucional, isso é uma discussão válida, a gente pode ter essa discussão, assim como a gente teve em relação a outros aspectos de outras leis. O que eu acho que tem uma distinção aqui que é relevante é você pensar em, se for isso, você não precisa de nenhum desses argumentos, se você for pensar, né? Porque os argumentos, eu diria, de você pegar e trazer ao constitucionalismo abusivo, faz você imaginar que o Supremo precisa ir além disso por uma questão contextual. E por ter uma questão contextual, digamos, eventualmente de um ataque institucional, o Supremo vai, para se defender, mudar essa regra por conta quase que do contexto, e não por conta de uma limitação constitucional expressa, digamos assim. Né? Então, só para dizer assim, tem um quê de trazer esse argumento que mostra o perigo possível de ataques ao Supremo, e eu não tô, claro que a gente tem ataques ao Supremo recentes, temos mesmo, a gente verificou, nós temos né, um presidente da República preso atualmente por cometer crimes contra a democracia, ninguém está negando isso, mas isso não significa que não seja razoável uma lei de impeachment que vai eventualmente envolver um processamento pelo Senado e que tem algum grau de flexibilidade. Por que eu estou falando isso? Porque no final das contas, acho que talvez a gente chegar num ponto que é do jeito do jeito que foi interpretada a constitucionalidade, né, dessa lei na decisão do ministro Gilmar Mendes, o impeachment no Brasil se torna praticamente impossível. Né? A conjugação da legitimidade exclusiva do Procurador-Geral da República para dar início a esse procedimento frente ao Ministro Supremo, com uma necessidade de uma aprovação por 2/3, torna praticamente impossível eu fico imaginando quando que isso vai acontecer. Claramente, se você estiver nessa situação, é difícil imaginar que se você tem um Procurador-Geral da República e claramente 2/3 do Senado, algo me diz que esse ministro vai pedir aposentadoria, né? Ou algo do tipo de exoneração. Não me parece que a gente vai ver um processo chegar ao fim num caso como esse. Mas assim, só para dizer assim, será que é esse? Será que esse é o grau necessário de rigidez que a gente precisa? Ou não é necessário, diga, o grau exigido pela nossa Constituição, que seria diferente. A nossa Constituição permite impeachment no Supremo só com esse grau de dificuldade. O que é diferente dizer assim, todo o processo de impeachment lida com o desafio de estabelecer um processo que seja difícil o suficiente para que ele não seja usado de maneira abusiva e leviana, mas também que ele seja viável para que ele possa punir abusos.
E achar o ponto ótimo entre essas duas coisas é algo que é discutido politicamente e é contextual. As regras não existem em abstrato, como qualquer outra coisa que vai ao processo legislativo. Se ter 3/5 é muito ou é pouco, se 2/3 é muito ou pouco, isso vai depender do seu sistema eleitoral. Se você tem um sistema bipartidário, se você tem um sistema pluripartidário, qual é o tipo de maioria política que você tem normalmente, que tipo de contexto você tem. É claro que essas regras não existem em abstratos de contexto, mas você tem que escolher o quão difícil ele vai ser. E por melhor que você desenhe o seu sistema, é claro que existe a possibilidade de, eventualmente, você ter uma decisão no impeachment que seja equivocada do ponto de vista jurídico, segundo a opinião de muitas pessoas. Da mesma maneira que o judiciário pode errar, digamos assim, o processo de impeachment é um processo que ocorre no legislativo que toma uma decisão sobre se uma pessoa cometeu ou não cometeu algum tipo de abuso. É claro que vai ter discordância sobre isso. Né? Imaginar que vai ser unânime é difícil de você imaginar. Agora, a questão é qual é o grau de rigidez que você tem. Do jeito que o sistema foi interpretado, ele limitou demais. E é difícil você justificar. Então, por exemplo, falando de um tema que eu acho que talvez para a gente ser mais concreto para quem está ouvindo a gente. Uma parte dos argumentos uma das coisas que foi considerada inconstitucional é o fato de que qualquer cidadão pode pedir o impeachment, que inclusive é o sistema em relação ao presidente da República. Se a gente estiver discutindo a lei de impeachment, a gente pode falar, isso é um sistema ruim, né? Um sistema ruim. A gente tem um país imenso, a gente tem centenas de milhões de pessoas, tem uma facilidade imensa de peticionar. Não faz sentido que qualquer cidadão possa entrar com o impeachment de um ministro supremo e que o Senado tenha que lidar com isso sistematicamente. É claro que vai aumentar esse número, é claro que conforme vai ficando mais fácil, mais conhecido, as pessoas vão ter sempre pessoas que vão entrar com processos, muitas vezes sem fundamento nenhum. A gente não quer que isso aconteça. Tá bom, totalmente razoável você ter algum tipo de limitação. Agora, dizer que é só o PGR é levar isso para um extremo que, primeiro, se a lei fizesse isso, tudo bem. Não estou dizendo que seria inconstitucional a lei fazer isso, mas estou dizendo assim, a lei não fez isso. E se a gente fosse discutir isso no legislativo, por exemplo, seria totalmente razoável você imaginar que os legitimados, por exemplo, para a DIN e a DPF, que já é uma limitação ampla, mas muito mais restrita, seria um critério também. Se a gente vai ter essa discussão, eu não estou tendo essa discussão, estou dizendo que a Constituição exige que seja exatamente esse. Mas por que só o PGR? Né? Por que não, por exemplo, as mesmas pessoas que podem estar com a DIN e a DPF? Inclusive tem a situação quase esdrúxula, né? Que a gente tem legitimados para entrar com a DPF, entrando com uma ação que limita para que nenhum cidadão possa, e daí a decisão diz que essas pessoas, no caso, a MB não pode entrar com pedido. Segundo essa decisão, quem entrou com essas DPFs foram quem? A DPF e o Solidariedade, um partido político e uma associação de classe de âmbito nacional. A AMB. A MB. Ah, sim, perfeito. A MB e o Solidariedade, né? Um partido político, porque são duas ADPFs, né? Um partido não, político. Você tinha falado da DPF e o Solidariedade. Sim, a MB e o Solidariedade. Elas não podem estar com pedido de impeachment no Brasil hoje. Então você está me dizendo que a Associação Nacional dos Magistrados não pode entrar com pedido de impeachment. Percebe que isso é muito diferente de você falar que qualquer cidadão pode entrar? E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que essa decisão traz de incômodo, que é falar assim, olha, claro que por um lado é amplo demais a seletividade. Por outro lado, eu diria, está funcionando, né? Não é que a gente tem tantos pedidos assim, tem vários, mas não é que a gente não vê centenas de milhares de pedidos, isso não está acontecendo, e a gente não vê, o Senado deu conta de lidar com isso. Esses pedidos estão sendo, em geral, arquivados pela própria presidência do Senado de maneira automática, digamos assim, ou semi-automática. Então, é aí que eu acho que tem uma dificuldade da decisão. Né? O cerne do problema da decisão, eu diria que são dois. Se você ficar com ela especificamente, você tem um sistema que torna praticamente impossível o impeachment de ministro supremo. Eu não sei se esse é o nosso melhor sistema, deixa eu ver outra minha opinião. Claramente a gente não quer que seja fácil o suficiente para que seja usado de maneira abusiva. Mas deveria ser possível, eventualmente, que seja no mínimo aberto e eventualmente, claro que seja para ser condenado, um impeachment contra um ministro em que a gente tem uma discussão razoável sobre se ele está se comportando de maneira que viola a lei. Primeira coisa. E a segunda essa interpretação que torna isso impossível, ela, por mais que possa ser uma posição possível no debate político, é difícil você justificar que ela é exigida pela Constituição, que seria o único sistema de impeachment de ministro supremo constitucionalmente exigido.
Né? Eu acho que isso vale para os dois exemplos. Um bom exemplo seria, tem toda uma discussão na decisão, você falou sobre os pontos relevantes, né? Então eu já estou meio que entrando neles. Tem no ponto da questão do peticionamento por qualquer cidadão. Vamos falar sobre o outro, sobre ser necessário 2/3 dos Tomás, antes senadores. da gente entrar nesse, me permite atravessar mais uma pergunta? Claro. Tu fez uma descrição muito normativa no sentido americano, né, de deontológico, do que seria desejável, e tu apontou, olha, o locus apropriado de você desenhar isso seria um ambiente que é político por excelência. E aí contribui para esse argumento que você falou, né? Quem tem que debater isso também geralmente não tem que ser o órgão que está envolvido, né? Porque o órgão que está envolvido debater como ele vai ser controlado já é uma questão bastante problemática. E ele fazer isso unilateralmente é um problema ainda maior. Mas a pergunta que eu quero fazer é para a gente puxar isso um pouco para a dogmática constitucional. Tem um artigo que saiu agora de um amigo, acho que saiu hoje, Suprema Blindagem, bem sugestivo. E tem um trecho que ele coloca que eu acho muito bacana, né? Ele pega emprestado do clássico, do Kelsen. Ele diz assim, cara, dentro de uma moldura normativa do texto da nossa Constituição, ele diz assim, cara, eu não vislumbro um sentido possível para você extrair que o STF se torne imune a uma crítica, a um controle cidadão. Do ponto de vista dogmático, como é que tu enxerga isso daí? Sim, não me parece ter nenhuma limitação a que o sistema seja assim, nenhuma inconstitucionalidade do sistema ser assim. Inclusive, você poderia, inclusive, colocar isso diante, ao lado de diversas outras aberturas que a Constituição de 1988 trouxe para cidadãos, ação popular, né? Nós temos iniciativa de projetos de leis populares, a gente tem, uma Constituição que, de maneira geral, se abriu para que uma participação do cidadão no seu sistema político. Então, existe uma incompatibilidade, assim, existe uma incompatibilidade principiológica entre uma abertura da lei de impeachment para qualquer cidadão e a Constituição? Eu acho não, eu diria não me parece, né, dogmaticamente que exista um limite desse tipo. Agora, tipo assim, é pouco eficiente, gera um problema, você vai ter pedidos demais que são completamente imotivados, isso gera uma potencial crise permanente para o Senado, isso coloca sempre o presidente do Senado numa posição de ter que decidir ou não decidir, o que ele vai fazer, se ele vai dar seguimento. Realmente, são argumentos para que talvez a gente tem algum tipo de limitação. Por isso que eu disse, me parece razoável você dizer que no nosso sistema e no nosso contexto, uma legitimidade que seja institucional, digamos assim, que seja dada a partidos políticos, a associações de âmbito nacional, ao menos seria realmente um funcionamento que a gente funcionaria melhor. É difícil imaginar que você teria qualquer pedido de impeachment razoável no Brasil que não conseguiria angariar o apoio de pelo menos uma dentre todas as legitimadas. Dado que isso não limitaria os pedidos razoáveis, os pedidos bem fundamentados, e funcionaria para limitar pedidos que são literalmente esdrúxulos e que podem acontecer, porque afinal de contas, se você abre qualquer cidadão, claro que não, nós estamos falando de centenas de milhões de pessoas com posições às vezes muito peculiares, é claro que isso limite para um funcionamento faz sentido. Mas agora você tem razão, você está me dizendo, mas é inconstitucional que seja assim? Não, acho difícil justificar. Acho difícil justificar realmente que seja inconstitucional, assim como não é, assim como o Supremo não considerou que seja inconstitucional no caso do presidente da República. Né? Foi isso que a gente viu no caso do presidente da República, foi impeachmentado por qualquer cidadão, que está sujeito exatamente ao mesmo grau de abertura esdrúxula, digamos assim, para que qualquer cidadão possa, a qualquer momento, entrar com esse pedido. Inclusive, é algo que eu sou, em geral, é curioso você tocar nisso, que eu sempre achei, se você olhar, de tempos em tempos aparece na imprensa um tipo de reportagem que diz: vamos mostrar aqui o número de pedidos de impeachment, uma série histórica. Né? Então, esse é o presidente que teve maior número de pedidos de impeachment. Esse é o ministro supremo que teve maior número de pedidos de impeachment. Em geral, a minha reação diante de um institucional como isso no nosso contexto, não significa absolutamente nada. Quantos foram aceitos? Porque uma pessoa poder apresentar um pedido de impeachment não vale nada se ele não for aceito. Se tiver um sistema de filtragem. Não, e no nosso contexto não tem filtragem,
Se um teve 3 e o outro teve 50 e o outro teve 30, num contexto de uma legitimidade para milhões de pessoas, primeiro que esse número é pequeno, mesmo assim. E segundo, é óbvio que vai aumentar esse número conforme as pessoas têm mais acesso, é mais fácil peticionar e mais conhecimento sobre a possibilidade de fazer. Então é claro que se você pega uma série histórica, o normal é que aumente. Não porque um presidente é mais popular. Claro que você vai ter algum tipo de correlação com popularidade ou impopularidade, talvez, é possível que isso aconteça, mas na prática, o que você tem é algo que é aberto demais, e você, se é tão fácil assim para peticionar, e conforme aumenta a facilidade e o conhecimento, claro que você vai ter mais pedido. Então, assim, na prática, parece ser um sistema que é aberto demais. Parece, mas também assim, não está funcionando mal? Não. O que acontece, o que eu queria chamar a atenção, por isso que eu acho curioso, já que é para a gente falar disso, sistemas de abertura muito ampla de peticionamento não empoderam quem peticiona. Eu acho que isso é uma primeira uma coisa que é importante ter isso em mente. Pudera quem tem o Eles controle de. empoderam quem decide. Por isso que, se é amplo demais, é, facilita para o cidadão, facilita, mas na real, isso empodera o presidente do Senado. É um sistema que empodera muito o presidente do Senado. Porque ele vai ter sempre um pedido de impeachment na mão dele se ele quiser. Da maneira mais fácil e sem nenhum Desculpa te custo. cortar, Tomás, mas é um ponto, eu acho que importante no nosso desenho não, na nossa realidade constitucional. Isso que já foi dito em outros momentos, eu acho que não com essas palavras tão bruscas no Sem Precedentes. Não é raro que o Supremo utilize sua jurisdição como um mecanismo de chantagem institucional sobre o legislativo, por causa da jurisdição penal que eles têm. Porque o legislativo tem um monte de gente que é amarrada. Então, até essa galera tem medo de votar. É por isso que eles criou aquela PEC da blindagem. Essa é uma das razões. Então, e você falou sobre mecanismos, antes você falou sobre mecanismos que o Supremo tem para se defender. Eu digo assim, claro que um dos mecanismos que o Supremo tem para se defender é a sua imensa possibilidade de controle de atos do Legislativo, do Executivo, em diversas outras maneiras. Não é só a questão de controle de emenda constitucional. Claro que o controle de emenda constitucional possibilita formalmente o controle no caso de alguma emenda que tenha especificamente em si um ataque muito é, um ataque que exija mudança constitucional e um ataque ao cerne, digamos assim, independência do judiciário, algo do tipo. Claro que é um mecanismo relevante nesse sentido, mas no dia a dia do funcionamento da relação de poderes, controlar emenda parlamentar, controlar, ter competência para julgar deputados, ter a competência para discutir, para decidir sobre atos né, atos específicos, atos concretos, sejam mandados de segurança e por diante, dá inclusive um leque de recursos, né, um cinto de utilidade, digamos assim, de recursos imenso. Então, assim, nós temos um judiciário que, de maneira geral, e um Supremo especificamente, tem muitos mecanismos de defesa política nesse contexto. Né? Agora, não, e só porque estava falando era, e é curioso relacionado a isso, que o Supremo, de maneira geral, vários dos seus ministros, e eu diria o Supremo de maneira geral, tem uma visão muito ampliativa nos últimos tempos do poder de peticionar ao Supremo. De novo, e eu só ia chamar atenção para isso. Por quê? Porque quando você amplia quem peticiona, você não aumenta o poder de quem peticiona, você aumenta o poder de quem decide. Então, toda vez que o Supremo diz, olha, a gente está ampliando aqui quem tem legitimidade ativa para entrar com essas ações, ou a gente vai, na verdade, não tem legitimidade, mas a gente vai de ofício dar, ou na verdade você entrou por essa via, mas a gente, por uma questão de fungibilidade, vai considerar que tudo bem, fungível e vai por outra. O que está acontecendo ali, por mais que você tenha uma defesa de um formalismo, de uma instrumentalidade do processo, mas na prática, se você analisa materialmente o que está acontecendo, o tribunal está se reservando a si o direito de decidir quando ele quer, porque em todos os casos que ele não quer, ele usa esses mesmos argumentos de falta de legitimidade, de procedimento inadequado, de perda de objeto, de qualquer outra coisa desse tipo, para não decidir. Né? É, inclusive, esse caso, foi uma coisa que a gente não tocou, ele tem um problema de origem, me parece, né? que torna ainda mais problemático o que a gente está vendo, que é essas ADPFs, na qual existe essa liminar, acontecem num contexto de duas ADPFs, uma da AMB, a outra do Partido Solidariedade, que foram distribuídas ao ministro Gilmar, que foi considerado por prevenção, por conta
de uma outra ação que questiona questões de imunidade à remoção de cargo em período eleitoral. Muito difícil você justificar que a análise em DPF do recebimento da lei do impeachment em relação aos ministros do Supremo tem uma relação de prevenção de competência com uma decisão do Supremo sobre se pode ser afastado ou não afastado cautelarmente, por exemplo, um governador de estado a 15 dias antes da data de eleição, que era o caso, era a tese mais geral e tinha a ver com um caso específico, inclusive, que teve liminar nesse caso, do governador de Alagoas, numa ação como essa. Então, assim, isso mostra, assim, digamos assim, a flexibilidade que o Supremo interpreta, às vezes, suas próprias leis quando ele quer decidir. E a gente vê isso o tempo inteiro, né? Então eu acho que é curioso o Supremo decidindo de maneira restritivamente, ao mesmo tempo que o Supremo de maneira geral interpreta de maneira muito ampliativamente seus próprios poderes. É, e, é, e esse é um tipo de contexto que gera críticas, é claro que gera críticas, né? Quando a gente olha para funcionamento institucional, né? Não sei, eu acho que a gente acabou não falando dos 2 terços. Sim, sim, sim. Você acha que Falando dos 2 terços, tem um problema que é conectado. Eu vou te dar os meus 2 centavos. E tu me diz se tu concorda, se tu acha que tem algo errado, se tu discorda, enfim, fica à vontade. Digamos que a gente supere a barreira da liminar, certo? E digamos que a gente supere uma segunda barreira, que é uma distorção, na minha leitura, da interpretação conforme a Constituição para criar esses 2 terços. Eu acho bem forçado. Mas digamos que a gente supere esses 2 elementos. Vamos entrar num mérito mais abstrato. Se normativamente, né, de novo, no sentido americano, de um ponto de vista deontológico, essa ideia dos 2 terços faria sentido. Eu vou tentar ser um pouco leniente. Eu acho que esses 2 terços, ele meio que argumentar uma simetria com o presidente da República, faz sentido isoladamente. Isoladamente no sentido de que quando você acrescenta a impossibilidade de afastamento do cargo junto com esses 2 terços, a simetria com S que você criou vira uma assimetria completamente antirrepublicana. Porque você coloca o ministro do Supremo em uma posição superior ao presidente da República e ainda permite que ele continue no cargo, exercendo os poderes dele como forma de resistência ao processo de impeachment. E aí eu estava conversando isso com uma colega e ela suscitou que muito do que está nessa decisão, inclusive o ministro Gilmar Mendes, ele cita elementos de decisões e de diretrizes feitas pela Corte Interamericana. Só que aí eu dou o contraponto voltando para todos aqueles elementos contextuais de poder que o Supremo já tem. Eu disse, cara, ainda que você ache que a Corte Interamericana diz que uma corte tem que ser assim, o nosso Supremo, ele já tem muito mais poder do que a Corte Interamericana fala. Ele acrescentar isso daqui, ele está causando uma distorção dentro da própria Constituição, que contraria elementos da nossa Constituição. Você distorce o sistema de freios e contrapesos sobre a instituição que já é, de novo, né, volta para uma lição do Tushnet, que ele reproduz uma lição que já existe, que ele diz, olha, quando você desenha uma instituição de proteção à democracia, como é o caso do Supremo, por excelência, você tem uma dificuldade entre balancear accountability e independência. Você tem muito de um, você tem pouco do outro. O Supremo tem accountability, a independência do talo e a accountability quase zero. Uhum. Não, certamente. Essa parte do voto, eu acho que você vê um tipo de argumento que é muito complicado. Ele é quase contraditório consigo mesmo, né? Se você analisar, ele começa. Essa parte da decisão diz o seguinte: o Supremo já decidiu que, no caso do recebimento da denúncia no Senado contra o presidente da República, há de ser por maioria. Então ele tem que falar assim: por que não é contraditório dizer que, para mim, o Supremo então vai ser 2 terços? A gente já disse que a maioria era constitucional ao presidente da República. Ele começa dizendo: mas não tem nenhum motivo para as regras serem iguais. Porque um impeachment de um é um tipo de sistema, o impeachment do outro é do outro. Ah, tá ótimo. Então tá. Então não tem nenhum motivo para as regras. Então a base da sua ideia
é que as regras podem ser diferentes. E daí, dessa ideia de que as regras podem ser diferentes, você olha e fala, mas olha só, o dele é mais restrito, então o nosso tem que ser mais restrito também. E o único argumento, eu diria, que acrescentado é dizer, quase como assim, o que você falou, tá quase uma questão superior. Tem implícito um pouco isso, que é assim, não, mas é porque no nosso caso tem questões de dependência judicial em jogo, e no caso do presidente da República não tem. Mas, de novo, é um argumento que chama a diferença para um lado sem considerar, na verdade, o que tem do outro lado. Verdade, no caso do juiz, nós temos uma questão séria de dependência judicial. No caso do presidente da República, a gente tem uma questão seríssima de soberania popular, do sufrágio universal, do voto de uma maioria da população. E, além de tudo, eu diria que no caso de um impeachment de um ministro supremo, se a gente considerar que poderia ser um, claro que pode ser mais ao mesmo tempo, não vou, mas digamos que seja um. Você faz o impeachment de um ministro supremo, sobram 10. A instituição está funcionando, potencialmente. Você pode até se perguntar, o que aconteceu que esses outros 10 ministros não estão juntos, defendendo, não estão... Será que não é exatamente o caso, realmente? Não estou dizendo que necessariamente não possa acontecer o impeachment isolado de um ministro que seja irrazoável, mas tem diversas outras coisas acontecendo aqui. Quando você comete o impeachment do presidente da República, cai o governo. Cai o presidente da República, cai todos os ministros, cai um governo inteiro, cai o executivo inteiro federal. É óbvio que é diferente. E é óbvio que existe a necessidade nesse desenho da participação da Câmara. Por uma questão, inclusive, já que é para entrar em argumentos históricos e sistemáticos, exatamente que o presidente da República é eleito pela maioria da população. E se existe alguma relação no legislativo entre maioria política, ela se dá com a Câmara. Por mais que no Brasil não seja perfeita, porque a gente tem mínimos e máximos por Estado, então existe um elemento de federalismo, mesmo na composição da nossa Câmara dos Deputados, ela não é puramente representativa de uma maioria da população, digamos assim, mas ela é mais representativa do que o Senado, em que você tem um número de senadores por Estado. Então, é por isso, óbvio, que no caso de alguém que foi eleito por o sufrágio universal, e com a participação direta da maioria populacional, você precisa da participação da Câmara, que tem essa relação mais direta, digamos assim, com uma maioria política nacional, e não só do Senado. E é claro que você inclui o Senado por outros motivos, enfim, tanto funcionamento, institucionais, de federalismo, acho que não é necessariamente o caso. Agora, no caso do ministro Supremo, eu chamaria atenção para o fato de que, para começar, ele só vira ministro Supremo, a Câmara não participa dessa nomeação também. O ministro Supremo é nomeado presidente da República, aprovado pelo Senado. É inconstitucional a imparticipação da Câmara dos Deputados? Óbvio que não. Porque não é considerado que dentro das atribuições da Câmara, no nosso desenho, a gente considerou se necessária essa participação legislativa. A participação legislativa está por via do Senado. Então, assim, um ministro Supremo se torna ministro Supremo por uma votação do Senado, ele também é impeachmentado por uma votação do Senado. Tem uma simetria institucional que está acontecendo aqui. Inclusive uma simetria que exige uma maioria de senadores. Agora, voltando acho que no argumento da simetria ou não, que é a origem que a gente está falando aqui, então eu acho que tem esse problema todo que você falou. Eu acho que existe uma argumentação em que ser parecido ou ser diferente não é um critério absoluto. Você não está tornando nem completamente igual, nem completamente diferente, você está tornando, na verdade, é mais difícil. Então, né, você está tentando tornar mais difícil, tentando trazer a simetria daquilo que torna mais difícil e recusando a simetria daquilo que tornaria mais fácil. Por exemplo, a aprovação por maioria do Senado, no caso do ministro, o recebimento da denúncia por uma maioria do Senado, assim como está no presidente da República. Essa simetria é recusada. Agora, dito isso, acho que você chama atenção para isso. Então, se eu vou aumentar para 2/3, e ao mesmo tempo eu vou tirar o afastamento automático. Também é uma decisão curiosa, porque você poderia imaginar que uma das duas coisas separada pode fazer sentido. Se a maioria é simples, talvez a gente possa pensar no afastamento no seu automático. Mas se a maioria é de 2/3, será que não faz sentido um afastamento automático de alguém que teve uma denúncia recebida por 2/3 do Senado? Tanto em termos da gravidade, quanto qual a probabilidade. Qual a probabilidade de, no final, esse impeachment não ser julgado de fato no mérito, se você já conseguiu 2/3 para receber? Claro que pode ter uma reviravolta no correr do processo, pode. Mas se a gente está falando de probabilidade, e o risco de você manter no cargo alguém que foi afastado. E, de novo, no contexto de um Supremo em que o presidente da República é afastado. E que não bastasse isso, um Supremo que, por interpretação expansiva, também impediu que todas as pessoas na linha sucessória do presidente da República assumam o cargo caso tenham denúncias aceitas contra ele. Porque esse é o mesmo Supremo
que, em relação ao presidente do Senado ou ao presidente da Câmara dos Deputados, que normalmente assumiriam a posição do presidente da República, né, na linha sucessória, no caso de viagem, por exemplo, você tem o presidente, você tem o vice-presidente, pode acontecer do presidente do Senado ou o presidente da Câmara assumir eventualmente a presidência da República. Essas pessoas, caso você tenha uma denúncia no Supremo aceita contra eles, foram consideradas, por uma interpretação ampliativa, igualmente impedidos tanto quanto um presidente da República. Só que, apesar de que, nesse caso, evidentemente, não existem os mecanismos de proteção do recebimento da denúncia que existe no caso do presidente da República, que só pode ter uma denúncia aprovada contra ele no caso de você ter uma autorização do próprio legislativo. Então, assim, tem uma falta de simetria, mas tem uma simetria. Para quê? Para tornar o afastamento não do cargo, no final das contas, eles até discutiram se seria do cargo, mas da possibilidade de assumir a presidência da República. No caso do ministro, eles estão interpretando de uma maneira restritiva. Então, de novo, você percebe que essa simetria entre as próprias decisões do Supremo em casos análogos, a gente não identifica muito, né? E eu chamaria atenção dito a isso, que em relação a isso, você percebe que em relação à regra de maioria simples, é uma parte relevante do voto, digamos assim, em termos de extensão. Gasta-se um bom tempo falando sobre isso, sobre por que seria um absurdo, o que poderia acontecer, que se você não tiver quórum, então é 81, mas então você poderia ter só 41, e daí seria uma maioria só desses 41, mas você poderia ter uma abstenção, e pela regra de abstenção, então você poderia ter um certo... Eu não vou nem entrar no mérito, acho que quando eu vou entrar no mérito, vou sim, assim, tipo, é retórico. Eu acho que a gente deveria considerar que contexto político provável é esse, que você tem um impeachment de ministro do Supremo no Senado, e os senadores são todos ausentes e os outros não se abstendo. Então, primeiro, a credibilidade desse cenário catastrófico que é apresentado para remover a regra já é curiosa. O que aconteceu que ninguém foi na sessão de impeachment de ministro Supremo? Será que isso é provável de acontecer? Por que as pessoas não foram? É o tipo de coisa, um processo vai ser aberto por 21, pode ser aberto por 21 senadores. Em que mundo isso aconteceria? Isso, exatamente. Agora, mas se você quer falar, então isso é inconstitucional, eu só chamaria atenção para, tá bom, então a maioria simples, você considera que seja inconstitucional, a gente poderia discutir isso. Tem uma diferença muito grande entre você dizer, então tem que ser maioria absoluta, e você dizer que tem que ser 2/3. E eu não acho que tem na decisão qualquer tipo de justificativa razoável ou detalhada de por que é um e não o outro. Porque se você muda para a maioria absoluta, vários desses argumentos, porque o tempo que foi gasto foi para falar dessa situação catastrófica. Essa situação catastrófica é impedida simplesmente por você, então, dizer que a maioria tem que ser absoluta, que é menos do que 2/3. Então, se o problema é de um tipo, por que a solução é de outro? Esse tipo digamos, de elemento aparece nessa decisão de diversas maneiras, como você apontou. Então, o jeito que os argumentos são colocados, o jeito que você tira consequências de argumentos anteriores, é solto. Da mesma maneira, isso vale para o uso da análise histórica, isso vale, como você já apontou, para o uso da literatura sobre constitucionalismo abusivo, isso está em todas as partes do voto, eu diria isso. O que, de novo, se eu tivesse numa discussão no Congresso, e você tivesse um deputado defendendo algumas regras, a gente não exige uma lógica completa de todos os seus argumentos. Mas numa decisão judicial a gente esperava que as coisas estivessem mais detalhadas, mais concretamente atreladas, até porque o que está sendo colocado em jogo, teoricamente, não é o que aquele ministro acha que seria o melhor sistema ideal, segundo as suas convicções ideológicas e os seus interesses ou preferências contextuais, mas sim o que a Constituição exige. E é complicado você dizer que a Constituição exige 2/3 para impedir que seja maioria simples. Por quê? Eu, sinceramente, li o voto 2 vezes, a decisão, às 71 páginas, e não encontrei uma justificativa razoável para isso. Mas a gente chega no final, mas eu não quero te pegar de surpresa aqui, mas não é uma pergunta tão complexa, não. É fugindo um pouco do nosso tema, mas com o que aconteceu com o Toffoli, com a esposa do Moraes, agora essa semana, a gente teve o Fachin aí fazendo uma jogada, não vou dizer jogada de mestre, mas ele soube aproveitar o timing, né? A Rosa Weber, eu até comentei isso no entrevista que eu fiz antes. Agora, a Rosa Weber ela conseguiu promover algumas mudanças no regimento
mas fez isso, pelo que narram os jornalistas, usando o carisma que ela tem para convencer os seus pares. O Fachin, eu acho que ele preferia fazer assim, mas eu acho que ele aproveita essa oportunidade para suscitar um código de conduta, uma magistratura que inclua o Supremo, né? E o Toffoli já ficou com raiva, né? O pessoal já disse que o Toffoli ficou com raiva e que os outros ministros ficaram inquietos. Mas eu acho que, primeiro, de um ponto de vista de estratégia, eu acho que o Fachin está certíssimo em fazer isso, aproveitar o momento. Eu acho que os momentos na política eles são importantes para você conseguir esse tipo de vitória. Mas eu queria te fazer uma pergunta, e aqui é mais de futurologia, né? Como é que tu acha que seria desenhado um tipo de dispositivo assim? Ele seria feito pelo CNJ, feito de iniciativa pelo STF, chancelado pelo Legislativo, ia do Legislativo para o Supremo? Seria uma emenda constitucional? Porque o que passa na minha cabeça é, a gente já tem a LOMAN. A LOMAN era para ser aplicável ao Supremo. Basicamente, eles ignoram solenemente. E um argumento que eu já ouvi, que eu citaria a fonte, mas eu não lembro de cabeça, era que talvez seja interessante esse tipo de coisa estar entrincheirado na Constituição, não porque eles não desobedeceriam, mas porque você cria um custo político maior para os ministros de desobedecer aquilo, né? Então, pelo menos o nível de constrangimento seria superior. Eu queria ter os dois centavos bem gerais. O que tu pensa sobre De isso? maneira bem geral, eu diria o seguinte: eu sou muito cético, infelizmente, sobre constrangimento funcionar como um limite para comportamento do ministro do Supremo. Eu acho que, não estou falando de todos, mas no passado isso não pareceu, no caso, em diversos casos, ser um limitador. A gente não percebe isso. Mas isso é relevante por quê? Porque isso está relacionado com. Eu sou cético sobre a possibilidade de normas jurídicas sem mecanismos institucionais para sua efetivação terem efeitos, de maneira geral. Né? É claro que você pode dizer que, eventualmente, no caso desse ministro, se estiver escrito É num aquele negócio, lugar, talvez ele acreditar em deixe. autocontenção é que nem unicórnio. Isso, e o que a gente tem no caso Supremo, por que a Lomã não funciona? Porque não existe nenhuma instituição que funcione para exigir que o Supremo cumpra os requisitos da Lomã, requisitos básicos, né? O Diego até tem um texto que escreveu faz muitos anos, que era uma coisa que, o ministro Supremo é magistrado? Era a pergunta provocativa do título, porque a Lomã regula os magistrados. Os ministros supremos não parecem, com frequência, se comportar de acordo com a Lomã. Então, o que eles estão dizendo para a gente? É isso, que eles não são magistrados? Porque se eles forem, eles deveriam. E de novo, coisas básicas. Se eu olhar a Lomã, tem um requisito básico que é: o ministro supremo nenhum juiz deve se pronunciar sobre caso que esteja sob análise e sobre o qual ele possa ter que decidir. Nenhum juiz deveria criticar a decisão de um colega ou toda hora você vê ministro supremo se pronunciando sobre casos que com certeza irão para o Supremo, casos que já estão no Supremo, casos que já foram decididos pelo Supremo, decisões de colegas em processo. Isso é o dia a dia de quem lê jornal, notícias sobre o judiciário. Então, assim, para falar de um, né, dos requisitos. Então, assim, eu, na verdade, acho sempre salutar que a gente tem uma mobilização em torno disso, que a gente discuta esse tema. Se eles chegarem num acordo sobre quais são as regras, que eles assinem esse documento, a gente acredita que isso talvez seja potencial como tem um potencial, digamos, pelo menos de um consenso, deles não discutir, não, é que essa regra na verdade não se aplica, então pelo menos se ele assinou que acha que se aplica, isso é um mínimo, né? Eles imaginaria que a pessoa se comportaria daquela maneira, mas na prática a gente tem um sistema, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, que é um sistema em certa medida ruim, mas talvez não tenha uma outra solução que seja melhor do que essa, que é qual é? O Supremo decidiu que ele não está sob o CNJ. Eu não estou dizendo aqui que deveria estar, não, tá? O CNJ tem inúmeros problemas e eu não sei exatamente se o CNJ controlando o comportamento de ministro, a gente estaria tendo outros tipos de problemas que a gente não tem hoje, ainda bem. Mas digamos que, como ele não está sob o CNJ, na prática não existe nenhum órgão de corregedoria do Supremo. O que sobra? Para infrações muito graves, né, que você poderia considerar
que não são porque as violações da LOMAN também tem sua gradação, né? Você pode violar a LOMAN, nem tudo gera uma eventual aposentadoria, né? Uma O exoneração daquele. problema é que tem um monte de uma verdadeira constelação de violações pequenas que, se a gente considerar elas no todo, elas representam violações tão graves ou mais do que algumas que autorizariam impeachment, pelo menos na minha leitura. Isso, mas elas teriam que, digamos assim, no jeito que nós temos hoje a nossa Constituição, elas teriam que ser tantas que nós consideraríamos que constituem proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. Só para dizer, e daí tem o impeachment. Daí isso eu chamo a atenção. O nosso sistema atual é o seguinte: se essas violações forem tão graves que elas seriam uma quebra de decoro, o recurso que a gente tem é o impeachment, que é um recurso muito grave, politicamente muito complicado, uma porta que, se você abrir, às vezes a gente tem um receio razoável de que ela talvez possa começar a ser usada para outros casos em que ela não se justifique, o que é um problema, usadas para ameaçar a independência judicial, que também é um problema. Mas do outro lado disso, a gente tem um sistema no qual a gente não tem nenhum tipo de limite institucional. Para além do próprio constrangimento que poderia acontecer pelo comportamento colegiado deles. Então, no final das contas, é quase como se, assim, na prática, se hoje em dia, para o sistema político limitar ter qualquer tipo de controle, digamos assim, ou sinalizar a inaceitabilidade de certas posturas, é mais fácil fazer isso ex ante do ex post. Depois que virou ministro, é muito difícil você controlar. O que você poderia dizer é, na hora de você aprovar é, nomeados ou indicados para o cargo de ministro supremo, você pode analisar pela sua conduta pregressa se você é de se esperar que, uma vez no cargo, ele se comportaria de uma maneira que seria de fato compatível, estaria dentro desses limites. E eu E eu acho estou que dizendo foi assim, porque em você, alguns casos é possível dizer isso. Né? Tomás, eu acho que foi Eu acho que você. ninguém se surpreende, ninguém se surpreende que a ministra, digamos, Rosa Weber, por exemplo, seja uma ministra que era profundamente se comportava. Se você olhar para a história pregressa da vida inteira dela, ela sempre foi. E ela continuou sendo. Então, assim, só para dizer assim, eu acho que existem exemplos do Supremo que se comportam de maneira exemplar. Agora, o fato, isso ser feito por um mecanismo institucional que impõe a esse ministro regras das quais ele discorda ou das quais não são convenientes para ele, isso hoje em dia eu sou muito cético. Na prática é o impeachment, o mecanismo que existe. Inclusive, no Sem Precedentes, eu acho que ou foi você ou foi o Diego que comentaram isso uma vez, dizendo que lá nos Estados Unidos, por exemplo, juízes federais tendem a se tornar com mais facilidade ministros da Suprema Corte, justices, porque os senadores e o presidente que vai indicar, eles têm como olhar o comportamento do cara, os julgamentos do cara, para É, é, antecipar. é, tem alguns motivos, né? Você consegue Assim, antecipar melhor, mas é isso, mas sim, você consegue antecipar melhor porque você tem uma conduta pregressa num tipo de cargo que é análogo. Então você viu aquela pessoa funcionando como juiz federal numa circuit court por alguns anos, você fala, tá, imagino que essa pessoa não vai se comportar de maneira tão diferente quando ela for ministro. É, não só, isso também tem a ver com o tipo de decisão que a pessoa dá, e você pode considerar isso mais, digamos, se ele é mais legalista ou menos legalista, se ele é mais construtivista ou menos, esse tipo de coisa você também vê, mas você vê questões comportamentais, você vê questões de interpretação, você consegue ver muita coisa. Também tem uma questão pragmática, que pela maneira como o sistema americano funciona, esse juiz foi aprovado pelo Senado. Então você imagina, então ele já passou por um teste de aprovação no Senado, o que faria com que o que a gente tem agora é um segundo teste. Claro que é um teste para um cargo mais disputado, o contexto político pode ser outro, a disputa política pode ser maior, mas você tem uma prévia aprovação por aquela mesma instituição. Ficaria mais difícil, talvez, a instituição negar, e também, mesmo questões de escândalo, de coisas que podem aparecer no decorrer do processo, talvez isso já tenha acontecido no processo anterior ou não acontecido no processo anterior. Então, tem questões formais em relação a isso. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente tem. O fato é que é muito difícil. A gente tem um sistema em que o único mecanismo de controle de comportamento do sistema hoje é muito duro em termos de o significado político disso, né? E também muito duro em termos da dificuldade. E agora, eu diria que se essa decisão prevalecer, fica praticamente impossível. Num contexto em que acho que chamar atenção para isso. A gente está comigo no final é verdade que o Brasil vive um contexto de ataques
antidemocráticos, ataques institucionais, ataques contra o Supremo Tribunal Federal, ataques no Supremo gravíssimos. Isso é um problema que a gente tem. Também é verdade que o Brasil vive um contexto de uma dificuldade de ter qualquer tipo de controle sobre o comportamento de ministro supremo. As duas coisas são verdades. É muito difícil o debate político nesse contexto, e eu acho que é muito negativo que toda vez que alguém, que se tornou meio comum atualmente, toda vez que alguém chama atenção para a necessidade de, seja mecanismos de controle, ou seja de autocontenção em relação a comportamentos, isso seja associado aos ataques antidemocráticos constitucionais. Não é disso que se trata. O contexto que a gente vive hoje é um contexto que ficou mais difícil criticar o Supremo, porque com frequência, por coisas que eu acho, tenho certeza que são criticáveis, porque você pode ser acusado de, na verdade, estar querendo defender um ataque a instituições, não é nada disso. Eu acho que a gente tem um contexto em que, se você olhasse para um diagnóstico do nosso sistema, nós temos um sistema, e talvez esse seja o grande problema, nós temos um sistema em que os ministros têm altíssima independência e liberdade e um baixo grau, como você falou, de accountability em relação às suas condutas institucionais e na sua vida, digamos, particular, privada e assim por diante, né? Assim, na sua vida, a sua conduta, né, enquanto cidadãos e no cargo, mas assim, quando eles não estão no tribunal, mas eles ainda são ministros, digamos assim, ao mesmo tempo que a gente tem um contexto de ataques irrazoáveis à democracia. É um contexto péssimo para discutir a reforma, é um contexto péssimo para tentar aprovar a legislação, é um contexto péssimo para muita coisa. É o nosso contexto. Não acho que a solução para isso seja um ministro supremo dar uma liminar dizendo, então a regra vai ser assim que me regula a mim. Porque isso, na verdade, alimenta o tipo de crítica também. Por um lado, é um ato que torna mais difícil os ataques? Por outro lado, torna mais difícil a responsabilização, no contexto em que às vezes a responsabilização ou um maior temor de responsabilização seria razoável. E num contexto em que eles estão sendo acusados exatamente desse tipo de um comportamento que é de blindagem. Então, é muito ruim. Eu acho ruim terminar nessa nota, mas é um contexto muito ruim para debater esse tipo de tema, mas a solução não me parece que seja uma liminar individual de um ministro estabelecendo regras que tornem praticamente impossível uma responsabilização, dizendo que elas são decorrência da Constituição. É aí que está o grande problema hoje em dia, nesse caso, nessa decisão. Né? Tomás, bloco de referências e indicações de leitura, esse aqui vocês não têm no Sem Precedentes, aberto para jabás também. Já recomendo de cara, antes de passar para você, o Sem Precedentes dessa semana, o último lançado. Você, o Luiz, a Juliana e o Recondo falaram longamente sobre essa decisão. Eu tive um problema técnico, na verdade. Eu não participei, então até foi bom que eu pude participar aqui com você. Pronto, porque, na verdade, maravilha, porque eu comecei foram só a assistir, eu vi o Luiz e a Juliana. Pois é, eu vi o teu... Mas tu apareceu no começo, porque eu acho que eu lembro de ter visto... Mas eu caí. Tá, então é porque eu não vi inteiro ainda. Internet. Eu já ia dizer que eu ainda tenho que terminar ele, mas enfim, complementa a sua participação, já que não pôde estar lá. E, por favor, outras indicações, pode ser artigo de jornal, revista, pode ser livros ou artigos seus publicados que tenham conexão com o tema. Eu acho que a gente viu diversas coisas sendo publicadas nos últimos tempos. Você mencionou que o Daniel, né, junto com a Vera Caran, né, escreveu um texto sobre isso, se não me engano, no Jota. O Miguel escreveu... O Miguel Godoy escreveu, eu tenho um amigo Adeildo que soltou hoje, eu tenho um também. Eu vou linkar tudo aqui. O seu próprio. Eu acho que para pensar em impeachment de maneira geral, o livro do Rafael Maffei é muito bom, por mais que seja, na verdade, sobre o presidente. Não estamos falando de ministro supremo, mas só para dizer que ele é citado na decisão, inclusive. Não sei se concorda com a decisão, mas de qualquer maneira, porque as pessoas citam a gente, não necessariamente a gente fica necessariamente feliz com isso, mas de qualquer maneira, o livro dele, de fato, o impeachment do presidente da República, é muito relevante e ajuda muito para entender o Instituto de uma maneira mais ampla, né? E os desafios de você pensar uma regulação. Perfeito. Tomás, muitíssimo obrigado. Fico muito feliz que você tenha tido tempo. A gente está chegando no final do ano, mas assim, você sabe que aqui o pessoal, a gente está sempre de portas abertas. Você disse que está concluindo a sua tese de doutorado lá em Yale. Eu já estou curiosíssimo, nem sei ainda sobre o que é, mas já estou curioso, porque eu sei que deve estar dentro do direito constitucional e gosto muito do trabalho que você faz lá no Sem Precedentes. Não tenho dúvida de que vai me interessar.
Então já deixem aberto aqui um convite para a próxima vez, quando você quiser voltar pelo 11 Supremos. Muito obrigado. Pessoal, nós ficamos por aqui. Um forte abraço e até semana que vem.